Olá pessoal, eu sou o professor JP Almeida, estou com mais um tutorial aí para vocês, construção das HQs com os apps, Comic Strip e o Comica. Galera, vocês conseguem baixar esses aplicativos nas lojas de aplicativos de vocês. O Comic Strip, ele é gratuito, tem uma versão Pro, e o Comica ele também é gratuito. Além do Comica, tem outros aplicativos de filtro para transformar a foto em desenho. Aí vai ficar a escolha de vocês, certo? Eu vou me deter mais aqui e ficar no Comic Strip It, certo? A nossa base teórica, todos os meus trabalhos com quadrinho, eu trago muito como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula, né, da Ângela Rama e do Valdomiro Vergueiro, com outras pessoas ali que eu não me lembro. Histórias em quadrinhos, Interdisciplinaridade e Educação, da Ana Carolina Costa Pereira, né, e da Cláudia Salles. São dois livros que são muito importantes para mim, e quem pretende trabalhar com histórias em quadrinhos em qualquer disciplina na sala de aula, eu recomendo a leitura desses dois livros, ok? Vamos lá para o nosso planejamento. Então, assim, antes de fazer um quadrinho, o que é interessante você fazer? Você criar, ter o seu planejamento. E aí eu criei aqui umas dicas para vocês. A primeira coisa que você tem que se preocupar é com o roteiro da sua história em quadrinho. Como é que vai ser essa história em quadrinho? Qual vai ser a temática? Quem vai ser os personagens? E aí você tem que ter esse cuidado já para você fazer. A distribuição das falas, você só consegue fazer essa distribuição das falas quando você já tiver o seu roteiro preparado, né? Então aí você vai distribuindo as falas, e aqui é interessante você não se alongar demais, os balãozinhos não ficarem com muitos textos, né? Tentar ir dividindo, né? Para ficar bem legal. Sempre ter algo cômico, porque uma coisa dos quadrinhos é essa fala meio que informal, ok? Seleção das imagens. No meu caso, agora eu não estou mais utilizando as fotos que eu tirava em sala de aula. Eu peguei algumas imagens de desenhozinhos, né? Criei personagens com as fotos deles, e todas as minhas imagens têm um fundo branco, porque eu faço num. O quadrinho tem um fundo branco, mas você pode criar numa sala de aula, o fundo de uma sala de aula, fundo da escola, ou você for fazer um quadrinho de uma situação, um problema, que ele vai estar no supermercado, num determinado lugar. Então você tem que selecionar essas imagens previamente e colocar uma ordenzinha para você poder colocar de acordo com o seu roteiro, certo? O Comic Strip, ele tem um próprio filtro. Não é necessário você utilizar outro. Ele transforma, certo? Eu não gosto do filtro do Comic Strip, por isso que eu utilizo o Comica. Porém, eu não estou mais usando fotos de pessoas. Eu estou utilizando agora desenhos, avatares criados. Então, nos avatares eu nem estou precisando mais do Comica. Mas assim, se caso você quiser bater fotos dos seus alunos, de uma conversa entre eles, de uma discussão entre eles, tanto o Comica como outros aplicativos vocês podem vir aqui a estar utilizando, ok? Agora nós vamos passar para mostrar o aplicativo. Bem, galera, aqui nós já estamos com o aplicativo no celular, certo? A aparência dele é essa, e a primeira coisa que ele pede aí na tela, que vocês estão vendo, é uma imagem de uma câmera e algumas imagenzinhas que é para você começar a botar as fotos. Só que eu não quero começar por pela parte central. Eu quero chamar a atenção aqui do seu lado esquerdo. Nós temos 4 botões e nós temos um botão de interrogação. Esse botão de interrogação é o de ajuda. Quando você clica nele, ele aparece falando o nome dos aplicativos, dos ícones e o que eles fazem. No caso aqui do meu celular, ele é todo em inglês. Eu mudei as minhas configurações. Quando o de vocês vai estar em português, ele vai explicar tudo
em português para vocês, certo? Aí você vê cada botão e o que eles fazem. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui e olhar qual é a função do botão que você quer, ok? Então aqui eu estou passando para vocês darem uma olhada. Vou voltar. O que eu queria começar antes de escolher o fundo. Nós podemos escolher o layout, bem aqui nesses 3 botãozinhos com uma interrogação. No caso do meu aplicativo, ele é o Pro. Eu tenho todas essas possibilidades. Quem não é Pro, essas últimas de baixo você não pode utilizar, certo? Sem ser o Pro, o convencional, gratuito, se eu não me engano, os 3 de cima e o central e o da direita também pode. Esse quadrado e os outros maiores não é possível, mas você consegue fazer muita coisa. Isso aqui é como é que vai aparecer os quadrinhos. Eu posso ter um quadrinho único, um quadrinho duplo um em cima e embaixo, de um lado do outro. Eu normalmente utilizo na primeira figura para título, né, para capa do meu começo do meu quadrinho, esse de 3, mas aqui é só um teste, eu vou utilizar o padrão. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que escolher um fundo. Eu posso tirar a foto com a câmera, como também eu posso escolher uma imagem. Eu não vou usar a câmera, mas vocês podem utilizar. Eu vou clicar aqui na imagens. Ele vai abrir aqui, pessoal, as minhas imagens recentes. Se vocês verem aqui, são imagens. Todas essas imagens de questões, de cálculos que eu fiz, tá no meu Drive, que eu compartilhei para mim poder acessar daqui. Eu tenho aqui, ó, álgebra, Dragon Ball, Jorge Lira, que eu fiz uns quadrinhos com ele, Naruto 1, personagens e questões. Eu gosto de fazer isso. Aqui tem o meu avatar principal e tem uma folha em branco. Eu vou mostrar aqui vou botar o símbolo do Enem, por exemplo. Por que eu gosto de utilizar a folha em branco? Apareceu aqui o símbolo do Enem, eu posso mudar o tamanho dele. E quando eu apertar aqui o Vzinho aqui para confirmar, essa imagem ficou de fundo, eu não consigo mais mexer nela. Então, como os meus quadrinhos são fundo branco, eu tenho um arquivo com a imagem branca para sempre colocar. Se você colocar uma outra imagem, saiba que ela não vai sair mais. Como eu não quero ela, eu vou apertar aqui no X, ó, apaguei ela. Vou colocar de novo, vou colocar a imagem branca, que é a que eu uso mais. Pronto, confirmei. O meu fundo está branco aqui do meu quadrinho e eu vou poder fazer as informações que eu quiser em cima desse quadrinho, certo? Vamos aqui no botão de menu, que são essas 3 barrinhas aqui em cima do nome capítulo, né? Ele vem me dizendo aqui uma nova storyboard, eu criar uma nova, né? Se eu já estivesse fazendo, queria criar uma nova. Eu posso abrir uma historinha já feita, eu posso salvar essa história, eu posso dar um título para essa história e eu posso também mudar o layout, né? Aí vocês vão mexendo e vocês vão vendo o que vocês acharem melhor. Eu acho legal aqui dar o título. Normalmente as minhas histórias são assim, JP Almeida em... Aí eu boto um problema, né? Vou botar assim, teste. Certo? Dou um OK. Não apareceu. Por que não apareceu? Porque ainda eu não visualizei aqui na lupinha. Na hora que eu apertar aqui na lupa, ele vai me mostrar. Olha como o fundo do meu quadro está em branco, porque eu coloquei aquela imagem em branco. Mas se eu voltar aqui e adicionar uma imagem, por exemplo, aqui nos meus personagens, vou botar aqui, ó, eu tenho vários personagens, né? Ó, vou pegar aqui. Ela aparece um botãozinho vermelho. Quando eu clico nesse botão vermelho, ó, ele aumenta. Se eu clicar fora dela, na imagem eu posso movimentar. E no botãozinho vermelho eu posso girar e aumentar ou diminuir. Certo? Então você coloca.
Se eu apertar aqui, eu posso colocar uma outra imagem, por exemplo, e eu posso trabalhar com mais de uma imagem no mesmo quadrinho, certo? Eu não recomendo. Como essa quadrinho aqui está selecionado, se eu apertar no X, ele que vai ser apagado, certo? Para criar os balões, basta eu clicar aqui no botãozinho de balão, aparece para mim digitar um texto. Como o meu é liberado, aqui eu tenho várias imagens. Nos de vocês pode ter um cadeado que é o que não está liberado. Se eu não me engano, esse modelo circular é o que fica liberado e as cores quase todas são liberadas. Aqui nós temos o tipo de fonte que a gente pode escolher. Desculpa aí o cartola, né? O tamanho da fonte eu também posso escolher. Eu vou colocar aqui só a palavra teste, certo? E clicar aqui no Vzinho de confirmar. Apareceu e aparece no meu balãozinho 3 botões. Vamos lá saber o que é cada um deles. Quando eu clico no balãozinho, eu posso mover ele para o lugar que eu quiser, certo? O botãozinho vermelho, ele vai fazer o tamanho do balão, como eu quero. O botão lilás, ele vai levar a ponta da minha setinha do balão. E o botão verde, ele faz a curva, certo? Então você vai mexendo e você consegue fazer da maneira que você achar melhor, certo? Vamos supor que eu finalizei esse quadrinho. Eu quero um novo quadrinho. Tem um botão aqui para pedir um novo quadro, né? New frame. Então apareceu, eu tenho que colocar um novo fundo, se eu quiser uma nova foto, eu posso ir colocando do jeito que eu quiser. Novamente eu irei colocar aqui um outro personagem, um fundo branco. Tá aqui ainda nos personagens, vou voltar aqui para colocar no fundo branco. Confirmo. Vou colocar aqui uma nova imagem. Cadê personagens? Vou colocar este rapazinho louro, Dixon. Eu dei nome para os meus personagens para me saber quando é que eu estou usando cada um deles. Além dos quadros, vocês podem colocar algumas expressões como aqui nesse botão Pull, né? Também no meu está tudo disponibilizado. No de vocês, os que tiver cadeado, vocês não podem utilizar, né? Também vou botar aqui a palavra teste. E aqui aparece 2. Novamente, apertando na imagem, eu posso movimentar. Se eu não me engano, o modo pago, você não pode fazer essas curvas assim, ó, sem ser no modo gratuito, quer dizer, só o modo pago que pode fazer isso. E o vermelho é para aumentar ou diminuir o tamanho e também o giro dele, ok? Deixa eu colocar mais uma coisa aqui que eu ia dizer para vocês. Esse FX é um botão que ele faz os filtros, ó. Aparece os filtros aqui caso você queira. Eu não gosto de utilizar esses filtros, mas caso você queira utilizar, ó, ele vai fazer um efeito, né? Eu particularmente não gosto, não vou utilizar, certo? Eu estou no segundo quadrinho. Vocês lembram que eu tinha feito o primeiro? Vamos supor que eu errei alguma coisa no primeiro. Eu posso voltar aqui nessa setinha, corrigir o que eu queria corrigir, por exemplo, aumentar, voltar para o outro nessa setinha aqui, eu faço a navegação, ok? Nós temos aqui uma lupa. Essa lupa, ela vai me mostrar como a imagem ficou, certo? A minha história em quadrinho, por enquanto, está dessa maneira. Daqui eu posso salvar, quando apertar ali nos 3 botões, eu posso salvar essa imagem ou eu posso compartilhar essa imagem. Por enquanto ele está só na forma de quadrinho, mas eu já posso transformar ele em uma imagem e compartilhar, certo? Só que eu não irei fazer agora. O que eu vou fazer aqui? Eu irei abrir uma história que eu já fiz, ó. Tenho várias aqui. Pronto, vou pegar essa aqui, Café Matemático. Deixa eu mostrar para vocês como é que ela está, ó.
café matemático. A primeira imagem está com 3 quadros unidos. Aí depois, fiz cada um em cada um dos quadrinhos, utilizando um filtro eu e o professor Jorge. Mudei as cores, usei imagens, né? E eu poderia compartilhar. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Eu sou o professor JP Almeida. Peço aí que, caso tenha alguma dúvida, coloque aí nos comentários para a gente discutir. Espero que vocês façam aí vários quadrinhos e me mostrem os quadrinhos de vocês. Botem aí num drive para eu poder ver e aprender também com os quadrinhos de vocês. Valeu, tudo de bom. Até o próximo.